Amém? Glória a Deus. A graça e a paz, amados. Boa noite, uma boa noite cheia da graça de Deus. Hoje é domingo, dia de culto, né? Dia de celebrarmos a Deus. E eu creio que você está com o espírito de adoração para estar junto conosco aqui adorando ao Senhor. Esse momento é um momento de muita importância para nós, porque é um momento onde nós vamos falar, vamos divulgar a palavra de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Hoje é domingo, culto de encontro com Deus. Mas o nosso encontro com Deus é mais especial, né? Porque você vai encontrar com Deus aí no seu lar e na sua casa. Então, antes de nós iniciarmos essa oração inicial, eu gostaria de perguntar para você se Jesus é bem-vindo na sua casa, se você já falou com Ele hoje, se você já convidou Ele para estar com você em todo o tempo na sua casa, já levou Ele em cada cômodo da sua casa, em cada lugarzinho especial, tá? Deixe Jesus ter acesso à sua casa, acesso livre à sua casa, à sua família, tá bom? Isso vai ser muito bom para nós. Nós vamos iniciar. Eu gostaria de, junto com você, fazermos uma oração, falarmos com Deus a respeito desse culto de hoje. Pai, em nome de Jesus nós oramos. E em nome de Jesus também, nós declaramos a Tua santidade neste lugar, Senhor. Declaramos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, como precioso. Declaramos o Senhor como Senhor das nações, Senhor de todo o nosso Brasil. E colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, todas as nossas dificuldades, Pai. Pedimos ao Senhor nessa noite que receba a nossa exaltação a Ti. Exaltamos o Deus que criou os céus e a terra. Cremos no Jesus que morreu na cruz por nós. Confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Acreditamos no perdão que vem através da morte de cruz de Jesus. E por isso nós podemos pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, nossos pecados. Sabemos que somos falhos, Senhor, mas também nós agradecemos porque temos um Jesus que morreu na cruz e que nos garante a vitória e o perdão dos nossos pecados. Então, aonde você estiver, seja lá o pecado que você cometeu, se você agora confessar a Jesus, se você disser para o Senhor, eu creio que Tu és capaz de perdoar o meu pecado, que Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você já está perdoado em nome de Jesus. Então, queridos, que o Senhor nosso Deus seja exaltado, que a palavra do Senhor seja uma bênção para nós essa noite, que Ele esteja sobre nós. Nós agradecemos a Ele desde já pela Sua palavra, pelo Seu Espírito, que Ele possa falar conosco através do Seu Espírito, através da Sua palavra, e que nós sejamos edificados pela palavra de Deus nessa noite. Deus tem uma palavra de bênção para nós com um tema extremamente bom, que é: não se desespere, Deus está trabalhando. Amém? Pode falar aí no seu coração, fale para você mesmo, dentro de você, diga: eu não vou me desesperar em meio a tudo isso que está acontecendo, porque Deus, Ele está trabalhando. Há um propósito de Deus em todas as coisas abaixo do céu, e tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Exaltamos a Ele porque sabemos que todas as coisas não é para sempre só é o Senhor e o amor dele por nós. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus faça resplandecer a glória dele aí na sua casa, no seu lar, nessa noite de domingo tão linda e maravilhosa. Eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de nós começarmos a adorar a Deus, a palavra do Senhor aqui no livro de Filipenses. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, Filipenses, no capítulo 2, o versículo 9. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo trazendo para nós o exemplo da humilhação de Cristo. Jesus, ele sofreu, ele foi humilhado, ele se esvaziou de si mesmo, ele assumiu a forma de servo, mas ele também, no final, ele viu o que aconteceu. Nós vemos aqui, né? A palavra de Deus garante para nós que todas as nações, tribos e raças vão confessar o nome do nosso Senhor Jesus e dizer que só Ele
é Deus. Então, que nós possamos adorar. Eu quero convidar você para adorar a Deus junto conosco, junto com o Júnior. O Ministério Essência de Deus está aqui para adorar esse Deus lindo, porque nós sabemos que a palavra de Deus também, lá no livro de Salmos 22, versículo 3, diz que Ele é santo e habita entre os louvores do seu povo. Amém? Enquanto você adora ao Senhor aí, você pode levantar suas mãos, aumentar o volume do teu coração. Deixa o teu coração bater mais forte. Diga: Tu és precioso, Senhor, e não há outro como tu, independente de todas essas circunstâncias, independente de tudo isso que estamos vivendo, Senhor, independente dessa quarentena, de estarmos em casa sem podermos sair. Você que está desesperado dentro de casa, muitos comerciantes, muitas pessoas com suas lojas, seus comércios fechados, mas eu quero te dizer que tudo há um propósito de Deus, todas as coisas, a glória da segunda casa será bem melhor do que da primeira, tudo tem um propósito de Deus. Deus está trabalhando e está trabalhando dentro de nós, queridos, não é fora, não é o externo não, é o interno que Deus está trabalhando em nossas vidas. Não se desespere, vamos adorar a Deus e dizer que Ele é precioso para nós. És precioso, Senhor, e não há outro como tu. Não há, não. És precioso, Senhor, e não há outro como tu. És precioso. Precioso Senhor, e não há outro como tu. És precioso Senhor, e não há outro como tu. E não há outro como tu.
Queremos te conhecer, Senhor. Queremos que o nosso orgulho seja quebrado, Deus, e te conhecer. Andar no teu jardim, Senhor. Oh, Deus, nos leva assim a uma dimensão maior nessa noite. Oh, adore Ele. Ei. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer, Senhor, como Tu és.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, queridos. Nós possamos prosseguir em conhecer a Deus. Nós possamos prosseguir em conhecê-lo como Ele é. Deixar o nosso Deus quebrar o nosso orgulho. Sabe, amados, não há uma fórmula para que nós possamos conhecer a Deus, senão pela sua palavra e pela intimidade, pelo relacionamento com Ele, relacionamento de fidelidade. Não tem como nós conhecermos a Deus se não formos tocados, se não deixarmos o Senhor trabalhar em nossas vidas, se não abrirmos o nosso coração para Ele, para que Ele possa tirar o velho homem de dentro de nós e o novo homem, aquele que Deus escolheu segundo a sua palavra, possa reinar em nossas vidas, possamos dar lugar a esse homem de santidade que Deus tem capacidade de tratar em nós, fazer o nosso caráter segundo o caráter de Deus. Amém, queridos? Nós vamos para o momento da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Jeremias 18, capítulo 18, versículo 1 até o 6. Essa palavra que a pastora Maria, eu estive na casa dela alguns dias. E eu falei, domingo eu vou estar ministrando. Aí perguntei para ela se ela tinha alguma coisa que ela queria que eu falasse. E ela disse, eu falei para ela, a senhora ministraria que palavra? Ela falou Jeremias 18. Então, por essa palavra que eu comecei a pedir a Deus uma revelação e trazer ela para os nossos dias, para o nosso coração, perguntando a Deus, Deus, o que o Senhor pode nos dizer? O que o Senhor pode dizer para o Ministério Obreiros de Cristo em Joana Bezerra? Para os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube. O que o Senhor nos diria nessa noite? E queridos, o Senhor Ele trouxe esse tema ao meu coração. Não se desespere, Deus está trabalhando. Então não vamos nos desesperar. Deus está trabalhando. Eu sei que muitos estão desesperados, muitos estão ansiosos, né? Ansiosos porque, eu preciso que passe logo essa quarentena, eu não aguento mais ficar em casa. As crianças estão ansiosas. Hoje mesmo, quando o Gleice chegou aqui na igreja, ela trouxe Julinha. E ela falou que Julinha, nessa quarentena toda, não saiu de casa. E quando ela disse que ia trazer Julinha para a igreja, Julinha saiu dando tchau para todo mundo, feliz, porque estava saindo de casa. Então, para você ver, até as crianças estão ansiosas, né? As crianças que as mães estão segurando em casa, respeitando, né? Aquilo que foi falado para nós. Nós como cristãos temos que ser obedientes, né? Porque nós sabemos que o Senhor honra isso. Temos que fazer isso em honra ao nosso Deus, né? O povo de Deus tem que ser um povo obediente. Não podemos ser rebeldes. Deus cuida de mim, eu não quero nem saber. Não é assim que nós vamos honrar o nome do nosso Deus. Nós vamos honrar obedecendo. Amém? Então, esse tema vai falar muito aos nossos corações. Eu creio que todos já encontraram Jeremias 18, que é uma palavra bem conhecida. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Nós não vamos tomar muito tempo dos amados. Eu vou ler aqui. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Essa palavra é uma palavra bem conhecida, todos
Todo mundo conhece essa palavra, né? Jeremias, todo mundo sabe que Jeremias foi um profeta chorão, conhecido como profeta chorão. Porém, Jeremias teve qualidades muito importantes que nós podemos tirar nessa noite. Jeremias, ele se desesperava, ele era um profeta chorão e ele ficava desesperado quando ele via que o povo de Deus estava sofrendo por alguma causa. E a palavra de Deus, antes de Deus chegar a essa palavra em Jeremias 18, a palavra de Deus nos mostra no capítulo anterior, Jeremias estava preocupado porque o povo estava cobrando dele, né? O povo estava cobrando de Jeremias, falando para Jeremias, aonde está o seu Deus? Porque Jeremias, ele queria que o povo ficasse os sábados sagrados em casa, né? Antigamente as pessoas tinham que deixar o sábado só para o Senhor. E Deus exigia isso do povo e tinha que ser feito isso. Então, Jeremias não se conformava com aquela negligência do povo. E aí Jeremias pedia a Deus, Jeremias ficava desesperado: Deus, faça alguma coisa. Esse povo está me culpando de uma coisa que eu não fiz, então faça alguma coisa por mim. Mostre para eles que tu és Deus, Senhor. Abate esse povo. E Jeremias queria que Deus fizesse alguma coisa. Aí Deus vai aqui no versículo 18 e Deus chama a atenção de Jeremias em relação a isso, né? Então o Senhor, ele disse para Jeremias, é como se Deus falasse assim: Jeremias, eu poderia falar com você aqui agora na sua casa, ou onde Jeremias estava falando com Deus, mas aí Deus, ele entendeu por bem que seria melhor Jeremias descer a casa, a olaria. Eu creio que naquele tempo, queridos, existia muitas olarias ali, porque o povo vivia disso, né? Fazendo vasos de barro para vender, para guardar água, para guardar utensílios, e era muito usado. Então, existia com certeza muitas olarias ali. E Deus, queridos, existem formas de Deus falar conosco. Muitas vezes você está esperando uma resposta de Deus, você está desesperado, esperando uma resposta de Deus, esperando que alguém vai falar com você, que Deus vai levantar um profeta aqui ou outro ali. Mas Deus, ele fala com você através de uma criança, através de uma situação que você está passando, através de uma atitude, através de sonhos, através de revelações, através de visões, através de várias situações. Deus fala conosco, até mesmo no silêncio de Deus é uma resposta para nós, né? Quando Deus não responde, ele está dizendo, ó, sossega aí que não está no tempo de eu responder. Deus faz tudo no tempo certo. Então Deus, ele disse, olha, Jeremias, eu podia até te responder isso, mas desce lá à casa do oleiro, na olaria. E Deus queria mostrar para ele que Deus estava no controle de tudo. Deus estava no controle da situação daquele povo. Deus não tinha perdido o controle daquela situação. Então, para que ele não se desesperasse. Então, muitos estão assim, como hoje, nós vemos muitas pessoas assim, desesperadas. E a gente fala assim, mas eles têm alguma razão, né? Principalmente as pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos, me perdoe. Eles ficam desesperados, querido. Você imagine, você passa ali na cidade, aquelas lojas que estavam abertas, hoje estão fechadas as lojas, as pessoas que trabalhavam ganhando seu pão, seus funcionários, tudo parado. Aí você imagina como que essas pessoas não estão desesperadas, né? Nós temos que nos colocar no lugar dos nossos irmãos. Mas eu quero dizer a você que quando você orar, ore por todos eles e creia, queridos, que Deus está no controle de tudo. Antes de tudo isso acontecer, antes desse vírus chegar, antes desse coronavírus chegar ao Brasil e em outros países, Deus já queria que isso tudo acontecesse, queridos. Deus, ele está sacudindo a terra, ele está querendo chamar a nossa atenção. Não é a primeira vez que Deus trabalha dessa forma, né? Nós vemos, a palavra de Deus nos mostra que no Egito Deus matou várias pessoas e muitas crianças lá já, porque Deus queria mostrar o poder dele para Faraó. Deus queria firmar uma aliança ali com Moisés. Então Deus, ele está dizendo para nós, não se desespere, eu estou trabalhando. Precisamos entender o trabalhar de Deus. E ele diz para Jeremias, olha Jeremias, eu quero que você desça lá, que eu vou falar com você lá. Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então, queridos, não vamos dizer que nós
vamos nos desesperar e que nós não estamos desesperados. Estamos sim ansiosos, porque nós somos ansiosos. Estamos insatisfeitos, né? Nós sempre estamos insatisfeitos com as coisas que acontecem. E hoje nós vemos muitas pessoas que queriam estar em casa, muitas pessoas queriam estar na igreja. Quando as igrejas estavam abertas, as pessoas queriam ficar em casa. Hoje a igreja está fechada, as pessoas queriam estar na igreja. Para você ver que nós somos assim, o ser humano é assim. Então quem conhece a Deus tem convicção de que Deus está trabalhando em todas as áreas. Queridos, preste bem atenção. Deus está trabalhando em todas as áreas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Deus não fez isso por causa dos cristãos, por causa dos crentes, não. Ah, Deus está sacudindo a videira, não está, mas não, o propósito de Deus não foi só você, não. Deus, Ele está se revelando, está querendo dar oportunidade para aquele que crê, aquele que não crê, aquele que é crente, aquele que é espírita, aquele que é católico, para todos conhecer a Deus como Ele é, o poder sobrenatural de Deus. Deus, Ele está dando uma oportunidade para aqueles que são e aqueles que não são, aqueles que têm e aqueles que não têm, saber que Ele é Deus. Queridos, coronavírus não pega só o pobre, não. Ele pega o pobre, o rico, o preto, o branco, o dono da loja, o empregado. Ele não tem o endereço certo, não. Por aí você vê como que Deus expressa e mostra o poder dele. Deus não está preocupado, não. Às vezes você vai passar na rua, você vai ver um mendigo na rua, mas ele está com a saúde de ferro. Um mendigo que não se alimenta direito, que está debaixo de uma ponte, mas Deus está mantendo ele ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se desespere, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no coração do rico, do pobre, do que tem, do que não tem, do crente fiel, do que não é fiel. Deus está trabalhando. Creia nisso, não se desespere. E aí, queridos, Jeremias, ele desce à casa do oleiro. Vamos imaginar um pouquinho comigo, Jeremias descendo à casa do oleiro. E será que Jeremias vai descer à casa do oleiro? Eu fiquei imaginando. Será que Jeremias morava num lugar alto e a olaria era lá embaixo? Como é que era? A palavra de Deus não diz que foi um sonho, não diz que foi uma visão. Se para ele descer a casa do oleiro. E eu fiquei imaginando Jeremias chegando na casa do oleiro. Dá uma impressão que Deus falou para Jeremias: olha, Jeremias, desce lá que eu vou estar lá te esperando, tá? Para a gente conversar lá. Mas não foi isso. Ele só disse: desce lá, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu acredito que Jeremias chegou lá e ficou olhando assim para o oleiro trabalhando, né, nos vasos dele, fazendo os vasos. E ele ficou ali olhando, imaginando e esperando para ver se o oleiro ia falar, que se Deus ia usar o oleiro para falar com ele, talvez, né, se fosse eu ou você. Chegava lá, olhava o oleiro e falava: olha, você tem uma palavra aí, Deus mandou eu vir aqui que queria falar comigo. Eu acho que Deus vai te usar para falar comigo hoje. Então eu vou ficar aqui vendo você trabalhar, esperando Deus te usar. Mas não foi assim que Deus queria falar. Olha que Jeremias, quando ele chega lá na casa do oleiro, eu acredito que ele cruzou os braços lá e ficou lá olhando o oleiro trabalhar. E o oleiro fazendo vaso. Eu não sei se você já viu um oleiro trabalhando, mas eu, curiosamente, peguei um vídeo e fui ver como que o oleiro trabalha. Vi uma entrevista de um senhor que trabalha numa olaria há muitos anos, numa cidade, onde essa cidade, ela trabalha com isso, com cerâmica, com coisas de barro. Que era para mim ter uma noção maior daquilo que eu ia trazer para vocês. E o oleiro trabalhando, querido, isso é a coisa mais linda, porque ele pega um pouco do barro. Eu fiquei olhando ele trabalhando e fiquei imaginando que aquele barro fosse eu. Você entendeu?
fosse Jeremias ali. Deus, ele pega um pouco daquele barro e ele molha o barro. Ele tem que ficar o tempo todo molhando a mão na água para poder trabalhar com o barro. O barro não pode estar duro. O barro tem que estar mole para ele poder ornamentar, moldar o vaso ali. E ele começa a trabalhar o vaso, e o vaso fica aquela roda girando no meio, e ele vai subindo, e ele vai com as mãos, com a delicadeza, trabalhando, até fazer um modelo, e ele vai afinando a parte do vaso, aquela parte aqui, que quase que um pescoço, né? Ele vai afinando. Gente, que coisa mais linda, a paciência que o oleiro tem que ter. E Jeremias ficou olhando ele trabalhar. Muitas vezes, quando chega lá no final do vaso, sobra um pouco do barro. E aquele barro que sobra não pode ficar ali. O oleiro tem que tirar. Muitas coisas na nossa vida estão sobrando. E muitas estão faltando. E muitas vezes, querido, para Deus consertar o vaso, Ele tem que arrancar alguma coisa que está demais no vaso. E é nessa hora que muitos de nós não aguentamos. Aquele pedaço do barro que tem que ser tirado. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que o oleiro, ele não trabalha só a parte externa do vaso. Ele trabalha a parte interna também. Se você for ver no vídeo, ele enfia a mão dentro do vaso e ele vai trabalhando também a parte de dentro, o interior do vaso, que é para ficar bem lisinho lá dentro. Porque imagine, você vê um vaso bonito de barro e você enfia a mão dentro, que nós donas de casa principalmente temos costume de guardar tudo, né? Não pode ver um vaso que já joga alguma coisa dentro. Uma moeda, sei lá, qualquer coisa. Pompom de cabelo. Mas imagine, se alguém, uma criança ou nós mesmos enfiamos a mão no vaso e quando tiramos a mão, o vaso estiver todo crespo dentro, todo com pedaços de barro, cortar a mão da gente. Não pode, então dentro tem que estar bem. E era isso que Deus estava mostrando para Jeremias. Sabe, queridos, muitas vezes nós, como vasos de Deus, estamos muito bonitos por fora. Mas por dentro está precisando moldar. E muitas vezes Deus, ele precisa nos quebrar. Muitas vezes Deus, ele precisa realmente abrir a massa. Se você for ver um oleiro trabalhando, é quase como um padeiro, né? Ele abre o barro assim, depois ele empurra o barro para lá, empurra o barro para cá, e espreme o barro, que é aquela hora que você está passando na provação. Quando você vai para lá, pensa que as coisas estão indo bem, aí vem para cá de novo, também não está. Aí o oleiro espreme, você pega e aperta o barro, bem apertado, para o barro ficar bom. E o barro tem que estar, a água, né? A palavra de Deus, a água tem que estar em você. Você tem que estar aquebrantado, muito aquebrantado, muito apaixonado por Deus, muito confiante em Deus, para que Ele possa dominar totalmente a tua vida e tratar o seu interior. Porque o homem, ele é muito orgulhoso, como o Gleice cantou aqui. O nosso orgulho sempre nos tira do jardim do Senhor. Embora sabemos que o jardim muitas vezes tem espinho, muitas vezes tem alguma coisa no jardim. Por que tem o espinho no jardim? Para nós sabermos aonde colocarmos as nossas mãos. Nossa vida, queridos, como um vaso, tem que ser tratada assim também. Precisamos saber como é que está o nosso interior. Porque quando o meu interior está bom, o meu exterior vai refletir aquilo que está dentro do meu interior. Muitas vezes nós estamos desesperados. Por que está acontecendo? Por que eu perdi alguém? Deus está trabalhando, queridos. A forma de Deus trabalhar não é a mesma forma que a gente. Deus não passa a mão em ninguém, não. Sabe por que Deus não passa a mão na gente? Porque Ele sabe que toda provação que Ele colocar você, Ele sempre vai estar do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sempre vai estar nos amparando. Na hora que
depois todo mundo vai olhar e vai falar: que vaso bonito. Quem foi que fez? Deixa eu ver como é dentro dele. Quando olhar dentro, o seu interior também é limpo, não é só por fora, é por dentro também. Então, queridos, deixa Deus trabalhar na sua vida. Pergunte para Ele o que é que Ele está fazendo, por que que Ele, o que Ele está querendo de você. Você pode ser uma pessoa melhor, queridos. Olhe, preste atenção. A palavra de Deus diz que quando Jeremias se dispõe e desce à casa do oleiro para ouvir as palavras de Deus, ele ficou ali esperando. Mas quando ele viu o oleiro trabalhando, quando ele viu aquele vaso quebrando na mão do oleiro, e o oleiro voltou com aquela paciência novamente, queridos. Quantas pessoas se quebram na mão de Deus, e depois essa pessoa tenta sair da presença de Deus, ou fica fraco um pouquinho. Ai, Deus, eu não aguento mais. Mas você está nas mãos do oleiro, não se preocupe, que Ele vai refazer a sua vida novamente. Ele refaz a vida da gente novamente. Sabe por quê, queridos? Não importa se você pecou, se você, o que você fez, isso para Deus não quer dizer nada. O que quer dizer para Deus é se você está disposto a cair nas mãos do oleiro e deixar ele quebrar você e fazer você de novo. Sabe, quando eu estava imaginando essa palavra, eu me lembrei muito de Sansão. Sansão foi um dos protagonistas do livro de Juízes, da Bíblia, vamos dizer que assim. E Sansão foi um homem que ele desobedeceu a Deus. Mas mesmo assim, ele foi contemplado pela graça de Deus. Ele foi contemplado pela misericórdia de Deus. Porque na hora que Sansão é preso, que ele perde a visão dele, ele perde as vistas, ele fica cego. Deus permitiu isso por conta da desobediência de Sansão. Mas Deus não perdeu Sansão de vista. Sansão perdeu a vista, mas Deus não perdeu ele de vista. Não. Eu quero te dizer que se você se afastou do Senhor, Deus não perdeu você de vista. E se você estiver fazendo alguma coisa que tem desagradado a Ele, Ele também não te perdeu de vista. Preste bem atenção, que Deus está trabalhando. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. A palavra de Deus diz que mesmo assim, quando chegou os dias de Sansão, que prenderam Sansão naquele lugar terrível, Sansão pediu misericórdia a Deus e pediu que Deus novamente desse força para Sansão. Ou seja, renovasse o ministério de Sansão. Porque o ministério de Sansão era um ministério de muita força. Sansão tinha muita força. E aí Deus permite que a força de Sansão volte, seus pecados são perdoados. A força de Sansão voltou e Sansão conseguiu derrubar as colunas daquele lugar e fez com que todos os seus inimigos fossem mortos. Então, queridos, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Nós não podemos nos desesperar. A palavra de Deus, para nós encerrarmos, ainda diz assim. No versículo 4 ele diz, no versículo 5: então veio a minha palavra do Senhor. Veja, depois de tudo isso, depois que ele desceu à casa do oleiro, depois que ele assistiu o oleiro trabalhando, assistiu que o oleiro não estava parado, assistiu que o vaso que ele fazia se estragou, se quebrou na mão dele, e ele começou a fazer outro vaso ali, como ele bem pareceu ser bom para ele. Então veio a palavra do Senhor e disse para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Olha que coisa maravilhosa, queridos. Para que Jeremias entendesse bem o que Deus estava querendo dizer para ele transmitir para o povo de Israel, Deus achou por bem, Deus entendeu que Jeremias entenderia melhor aquela mensagem, que Jeremias entenderia melhor aquelas palavras de Deus, se Deus desse um recurso visual para ele. Deus falou: não,
poderia falar com Jeremias, mas eu vou dar um recurso visual para Jeremias entender melhor. Eu vou mostrar para Jeremias o que eu quero fazer e o que está acontecendo através do oleiro trabalhando com o vaso. Então ele disse para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aí Jeremias entendeu naquela hora, que ele entendeu que o barro estava, que o oleiro tinha o domínio total ali daquele vaso. Ninguém poderia, Jeremias não poderia chegar ali e mexer ali, só o oleiro estava dominando tudo aquilo ali. Vê que coisa linda. E Deus, ele fala aos nossos corações. É interessante como que Deus consegue nos levar mais próximo dele, através das provações, através das lutas, das dificuldades. Sabe, queridos, eu quero incentivar você que está me ouvindo agora a deixar com mais rapidez Deus entrar no teu coração, mesmo que para isso Ele tenha que arrancar coisas da tua vida que você venha a sentir falta. Mas depois que Deus trabalhar na sua vida e gerar em você o caráter dele, a substância dele em você, fazer de você realmente a imagem e a semelhança de Deus, nas atitudes de Deus, naquilo que Deus quer para nós, você vai ver que você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser um melhor filho, você vai ser um melhor pai, você vai ser um melhor amigo, você vai ser um melhor esposo. As mulheres serão as melhores filhas, as melhores mães, as melhores esposas, as melhores amigas, os homens também. Quando nós deixamos Deus trabalhar em nossas vidas, nós passamos a ser pessoas melhores. E é através do sofrimento. Infelizmente, queridos, eu tenho que dizer isso para você. Nossa, pastora, mas para isso a gente tem que sofrer. Você já imaginou como é que Deus vai trabalhar na sua vida e na minha vida, se tudo começar a dar certo para nós? Se tudo que a gente fizer, Deus só aprovar, amém, amém. Mas dentro de nós existe o orgulho, existe a vaidade, existe a soberba, existe a mentira, existe a autopiedade, existe tanta coisa dentro de nós, tanta desconfiança, a insatisfação. Tem pessoas que são tão insatisfeitas e não está satisfeito com a igreja que está, vou para outra. Não estou satisfeita com esse marido, vou trocar, vou para outro. Não estou satisfeita com essa mulher, vou arrumar outra. Ah, não estou gostando dessa cor da minha casa, vou arrumar outra. Vou pintar outra casa, vou mudar de cidade, eu vou alugar outra casa. Tem gente que não para em casa nenhuma. Aluga uma casa, fica 2, 3 meses, sai, vai para outra, por aí vai. Enjoa, fica insatisfeito com aquela casa. Sabe, queridos, isso acontece porque não houve mudança no nosso interior. Porque na verdade, tudo em volta de nós pode mudar. Mas se você não mudar o seu interior, se eu não mudar o meu interior, nós nunca vamos estar satisfeitos com o que temos, com o que somos. Vamos sempre querer estar mudando. Muda a cor de cabelo, muda a cor da roupa, muda a cor do sapato, muda isso, muda aquilo. É uma tristeza. Mas aqueles que têm uma intimidade tão grande com Deus, e o seu interior está transformado, o vaso foi quebrado, foi tirado o que tinha de excesso, foi colocado aquilo que está necessitando, fica tão bem, e tudo está bom, como Paulo disse. Eu consegui viver bem, com muita coisa e com pouca coisa também. A palavra de Deus no livro de Isaías diz assim, queridos, Isaías 29:13, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. E é uma verdade, queridos, quando o nosso interior não está santificado pela palavra de Deus, transformados, nós apenas repetimos aquilo que vimos as pessoas falar. Eu creio, ô glória, eu confio, Deus é bom, Deus vai fazer,
Deus é fiel. São palavras repetitivas e palavras que apenas declaram uma religião. Eu sou cristão. Mas na verdade, queridos, quando nós vamos pegar no pé da letra, o coração está distante de Deus. Porque falta descer na casa do oleiro. Faltam os reparos em nossas vidas. O apóstolo Paulo ainda em Colossenses 2, versículo 8, ele diz: tenham cuidado para que ninguém os torne escravo por meio de argumentos sem valor, que vêm de sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Não foi fácil para Jesus ser exaltado, para a gente chegar lá em Filipenses, onde a gente leu Filipenses 2:9, que diante dele se dobrará. Antes ele se esvaziou de si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e deixar o oleiro reformar toda a nossa vida espiritual. Nós não temos que estar mudando de igreja, mudando disso, mudando daquilo. Nós temos que mudar os nossos hábitos. A nossa religião não pode estar focada em eu creio, em dar glória, em aleluia, em dar amém, dizer Deus é fiel. Enquanto muitos dizem Deus é fiel, mas quando chega na hora do aperto, por que você fez isso comigo, Deus? Deus faz assim. Deus, por que o Senhor não fez assim? Deus, não seria melhor assim? Deus, será que eu mereço estar passando por isso? Queridos, Isaías 45, se eu não me engano, versículo 14, 13 ali, diz que o oleiro, o vaso, o barro nunca diz, deixa eu ver se eu anotei aqui, o barro nunca diz para o oleiro: o que você está fazendo comigo? Não. O barro tem que ficar submisso ao oleiro, para ele fazer o que ele quiser. Então nós não temos que estar questionando Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, eu não mereço isso, Deus. Isaías 45, versículo 9. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: você não sabe trabalhar. Isaías está dizendo isso aqui, porém, muitos de nós questionamos a Deus naquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Como se nós dominasse Deus, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que você encontrou no entulho, aquela lâmpada, igual no filme, e você passou a mão nela ali, o gênio levanta daquela lâmpada e fala: eu estou aqui para te servir, qual é o seu desejo? Não, nós não servimos ao gênio da lâmpada. Nós servimos a um Deus poderoso, que fez, que faz, que é e sempre será. E que Ele não pergunta para ninguém, nem pede conselho para ninguém do que Ele precisa fazer. Tudo está no controle de Deus. Então, sossega o teu coração, deixa o desespero de lado, e quando você estiver desesperada, diz: eu tenho que ficar bem quietinha aqui adorando a Deus, porque Deus está trabalhando. Imagina uma pessoa trabalhando e outra atrás falando. Você está lá trabalhando, já imaginou hoje? Você está lá cortando carne no açougue e tem outra pessoa atrás de você enchendo as paciências? Olha, o que você está fazendo, hein? Isso aí é para quê, hein? Isso aí. Ô Gleice, você está escrevendo isso daí para quê, hein, Gleice? Eu tenho certeza que ninguém vai aguentar. Olha, dá licença, eu estou trabalhando. Sossega o teu coração. No lugar do desespero, dê uma adoração a Deus. Faça um momento de oração. Faça alguma coisa para alguém. Ajude alguém para agradar o coração de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E não se esqueça, o vaso nunca questiona o oleiro. A criatura nunca deve questionar o Criador. Porque antes de você existir, Ele já era Deus. Amém? Que Deus abençoe.
Que você consiga conquistar os princípios de Deus, dando prioridade a Deus, dizendo para Deus que você confia nele, por isso você não vai murmurar, por isso você vai esperar. Aprendemos, queridos, que podemos juntar tudo, todo o nosso desespero. Gostaria que nesse momento você juntasse tudo que tem te deixado desesperado. Você que se afastou dos caminhos do Senhor. Você que está distante do Senhor, que se sente como um caco. Sabe aqueles cacos do vaso quando quebra e fica só os caquinhos? Comece a clamar a Deus, porque Deus ele tem capacidade de juntar todos os cacos e fazer de você um vaso novo. Junte os cacos da sua vida. O que restou agora para você? Paciência, ou desespero, ou dúvida, ou incredulidade? Se ajoelhe e peça perdão a Deus. Fala: olha, Deus, não vai dar para me vencer toda essa situação se não for contigo. Eu quero te dizer, queridos, para você confiar em Deus, porque Ele te ama muito. E se você sentir que alguma coisa quebrou na sua vida, não se preocupe. Talvez você se sinta hoje um vaso quebrado, sem água, sem flores. Um vaso que ninguém nem olha e nem coloca confiança em você. Talvez ninguém nem acredite mais em você. Aleluias. Mas o oleiro está dizendo para você nessa noite: eu acredito em você, eu amo você, eu posso transformar a tua vida. Você pode sim ser um vaso de honra. Não se desespere, Deus ele quer trabalhar na tua vida, Ele está trabalhando. Ele pode refazer a sua vida, Ele pode juntar os nossos cacos, pode transformar nós em vasos novos. Não fique envergonhado pelo seu pecado. Não se envergonhe. Muitos protagonistas da Bíblia, heróis da Bíblia, também pecaram, também erraram e foram refeitos pelo poder de Deus, pelo amor que Deus tem por nós. Nós somos a criatura, Ele é o Criador. Nós somos o vaso, Ele é o oleiro. Seremos contemplados pela graça de Deus e transformados pelo poder de Deus. Deixa Ele dirigir a sua vida nessa quarentena. Quando passar a quarentena, nessa situação que você está, entenda uma coisa: não dá para vencer sem o poder de Deus. Deixa Ele trabalhar, porque Ele faz o inferno explodir somente com a sua voz, com as suas mãos. As mãos do oleiro, quando ela começa a trabalhar, queridos, ninguém suporta, mas sai perfeito o trabalhar de Deus. E a nossa olaria hoje, como nós não estamos vivendo naquele tempo da olaria, a nossa olaria hoje é o altar do Senhor. O lugar onde Deus refaz os seus vasos é na casa do Senhor, é na igreja de Cristo. E quando terminar essa quarentena, queridos, nós possamos chegar na olaria do Senhor, no altar do Senhor, não apenas para viver um momento com Deus. Deus não quer viver um momento com a sua igreja. Deus não quer viver um momento com você. Deus quer viver um relacionamento com você. Deus ele não quer que você venha à olaria para olhar o que o oleiro está fazendo e depois sair. Não, Ele quer que você espere a vez de você ser tratado também por Ele. Que você não venha depois para a igreja, para o altar do Senhor, para a olaria dEle, apenas para ouvir uma canção e uma mensagem, mas queira ser transformado pela mensagem, pela palavra, pelas mãos do oleiro. Não tenha medo quando tiver em provação. Não fique pedindo socorro para sair.
Mas diga diferente, diga: Deus, eu não quero sair dessa prova antes de ser tratado por ti. Aleluias. Faça como Jacó, quando ele foi para o vale do Jaboque e lutou com o anjo, e o anjo disse: me solta que está na hora, está amanhecendo. Ele disse: eu só te solto quando você me der a minha bênção. Não tente sair dessa aprovação antes do tempo de Deus, porque se você quebrar nas mãos dele, ele vai te refazer de novo. Então fique até você estar pronto. Vamos cantar essa canção. Aleluias, louvado seja o teu nome, Jesus. Diz o Senhor assim comigo: não dá pra ficar longe de você, sem ti eu não posso viver, sem ti eu não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei e o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar, pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar, pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Posso te sentir. Não dá pra ficar longe de você. Diz isso pra ele: sem ti eu não posso viver, sem ti eu não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei e o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar, pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar, pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Posso te sentir. Sinta a presença de Deus aí. Sinta a presença de Deus na sua vida. Sabe, querida, a partir do momento que você se dispõe a Ele, Ele toca em você. Aleluia. E você vai sentir Ele.
você vai poder ter certeza, convicção. Deus está aqui, dentro de mim. Ele está trabalhando, está mudando alguma coisa dentro de mim. Aleluias. Posso te sentir. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Abba. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado por nos encorajar. Obrigado por deixar a tua palavra e permitir que nós falemos da tua palavra. Obrigado pela inspiração do teu Espírito. Obrigado por nos honrar com a tua santa presença neste lugar. Obrigado pela vida dos meninos que estão aqui. Obrigado pela vida de Gleice, de Júnior. Obrigado pela vida de Julinha também, que é a única ovelhinha sua, Senhor, que está ali assistindo o culto na igreja. Obrigado pela vida do Cal, que está ali na área do som. Obrigado pela vida do meu filho Will, que está na bateria. Obrigado pela vida de George, que está ali no baixo, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, cada um que trabalha. O Ronald não está aqui, mas está sempre com os meninos trabalhando. Obrigado também pelos membros do Ministério Obreiros de Cristo, Senhor. Obrigado pelos meninos que pregam a palavra aqui. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que faz parte desse corpo de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pelo nosso apóstolo, pela nossa pastora Liane. Nós cremos que eles têm orado por nós. Obrigado, Senhor, por nos dar saúde. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos mantido com saúde na tua presença, Pai. Obrigado pelos livramentos que nos desse. Obrigado pelos nossos irmãos que passaram pela essa virose, mas já se recuperaram. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada lar. Que a glória do Senhor, a misericórdia de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. E tenha uma semana de vitória. Que Deus abençoe. Amém.